Bem-vindo ao Latidos do Além. Aqui você não vai ouvir histórias contadas por humanos, não. Aqui quem fala são eles, os cães. Os guardiões silenciosos que veem o que você não vê, que sentem o que você não consegue sentir, que sabem quando algo está errado, mesmo quando você insiste que está tudo bem. Cachorros enxergam frequências que nossos olhos não captam, ouvem sons que nossos ouvidos não alcançam e farejam. Eles farejam a morte, o medo, o sobrenatural. Hoje você vai ouvir 5 relatos, 5 cachorros diferentes, 5 regiões do Brasil, mas todos com algo em comum. Eles viram uma criança que não deveria estar ali. Uma criança que sorria, mesmo sem ter olhos. Prepare-se, porque depois de ouvir essas histórias, você nunca mais vai ignorar quando o seu cachorro rosnar pro vazio. Aperte o cinto, desligue as luzes e deixe que os latidos do além guiem você para onde a luz não alcança. Cachorro pequeno late muito, é verdade. A gente compensa o tamanho com a atitude. Mas naquela noite, quando eu vi aquela menina no corredor do casarão colonial, eu não lati não, viu? Eu congelei. Porque quando você vê algo que não devia existir, algo que sorri sem ter olhos, seu corpo não obedece mais, só treme. Me chamo Nina. Sou uma chihuahua de pelo curto, cor caramelo. Peso 1,5 kg, mas meu coração é de leão, viu? Moro com a Juliana, uma arquiteta de 32 anos que comprou um casarão antigo em Casa Forte, bairro Nobre de Recife. O lugar era lindo, colonial, com aqueles azulejos portugueses na parede, teto alto e um corredor central enorme que cortava a casa inteira. Juliana adorava aquilo. Eu, desde o primeiro dia, senti que tinha algo errado, oxente. O ar era pesado. Mesmo no calor de Recife, aquele corredor era gelado. O casarão tinha mais de 100 anos. Era tombado pelo patrimônio histórico. Juliana pagou uma fortuna, mas disse que valia a pena. É um pedaço da história de Recife, Nina. Ela me dizia. História, é? Pois é. Mas que história? Primeira semana foi tranquila. Eu explorava tudo, latia para lagartixa, corria atrás das formigas, mas evitava aquele corredor comprido. Não sei explicar. Meu instinto dizia para não ir lá. E instinto de cachorro nunca erra. Mas numa quinta-feira de noite, eu precisei ir. Juliana estava no quarto, no fundo da casa, e tinha esquecido de colocar água na minha tigela. Fui até a cozinha. Para chegar lá, tinha que atravessar o corredor. Vixe Maria! Estava na metade do corredor quando senti aquele cheiro, tipo fromuxa misturado com água parada. O pelo do meu pescoço arrepiou todinho. Parei, olhei para trás. Ela estava lá. No fim do corredor, iluminada pela luz fraca da lua que entrava pela janela. Menina pequena, 6, 7 anos no máximo, vestido branco antigo, daqueles com babados e renda, cabelo cacheado preso com uma fita. Mas o rosto, Jesus amado, o rosto era liso onde devia ter olhos, tipo se tivessem apagado, só pele esticada em cima dos buracos. E mesmo assim, eu sabia que ela estava me olhando. Ela sorriu. Um sorriso doce, de criança feliz, completamente deslocado naquela situação. Comecei a tremer. Minhas perninhas fininhas não seguravam mais meu peso. Tentei latir, mas só saiu um ganguinho fino. Aquele tipo de som que cachorro faz quando está com muito medo. Ela deu um passo na minha direção.
Os pés descalços não faziam barulho no piso de madeira. Impossível. Todo mundo faz barulho naquele piso velho, mas ela não. Deslizava. Cadela bonita. Ela sussurrou. A boca não se moveu direito, mas eu ouvi. Saí correndo. Corri que nem uma louca de volta pro quarto. Arranhei na porta até Juliana abrir. Pulei na cama e me escondi debaixo do cobertor, tremendo que nem vara verde. Nina, que foi, minha filha? Deve pesadelo. Pesadelo. Eu queria que fosse. No dia seguinte, Juliana encontrou marcas de pezinhos no corredor. Pezinhos molhados. Tipo se uma criança tivesse andado por ali com os pés encharcados. Ela achou estranho, mas limpou e não falou mais nisso. Eu sabia o que era e tinha certeza que ia ver de novo. Durante 2 semanas, ela aparecia toda noite, sempre no corredor, sempre sorrindo, e cada noite ficava um pouco mais perto do quarto onde a gente dormia. Juliana começou a perceber. Ela acordava de madrugada com frio, ouvia passos, risadinhas baixinhas, e me via sempre acordada, sempre olhando para a porta. Até que ela resolveu pesquisar. Conversou com o antigo dono, com o vizinho, com o pessoal do arquivo histórico. A verdade era pesada. Naquele casarão, no início do século passado, morava uma família de comerciantes ricos. Eles tinham uma filha única. Menina linda, diziam. Cabelo cacheado, sorriso doce. Mas ela tinha nascido cega. E numa época em que isso era visto como castigo divino, com 7 anos, ela morreu. Febre amarela. Sepultaram ela no quintal dos fundos, como era costume. E desde então, ela nunca saiu dali. Juliana vendeu o casarão 6 meses depois. Perdeu dinheiro, mas não aguentava mais. Ela me contou que uma noite acordou e viu a menina, viu mesmo, parada na porta do quarto, sorrindo. Hoje a gente mora num apartamento moderno, sem história, sem passado, mas eu lembro. Lembro daquele sorriso, daqueles olhos que não existiam. E às vezes eu penso, será que ela ainda está lá, esperando alguém que fique, que não tenha medo, que brinque com ela? Sei não, viu? Mas que eu não volto lá é certo. Disso eu tenho certeza. Já sentiu aquele arrepio na espinha quando o ar fica pesado e você sabe que tem algo errado? Eu senti. E o pior, a coisa sorriu de volta para mim, mesmo sem ter olhos. Meu nome é Belu. Sou uma caramela de porte médio que vivia num apartamento velho no bairro Floresta, em Belo Horizonte. Minha Dona Célia, era uma senhora de 68 anos que morava sozinha desde que o marido faleceu. Eu era a companhia dela, ué. A gente se entendia bem. Ela me dava comida boa, me levava para caminhar na praça. E eu protegia ela. Sempre protegi. Mas tem coisas que a gente não consegue proteger ninguém, isso. Tem coisas que vêm de um lugar que nem nosso faro alcança. Tudo começou numa quinta-feira de março. Lembro porque Dona Célia tinha ido no médico de manhã e voltou mais cedo. O apartamento era simples. Sala, cozinha, um banheiro e um corredor comprido que levava para os 2 quartos. Aquele corredor sempre foi escuro, mesmo de dia. As lâmpadas queimavam direto, sabe? Dona Célia reclamava, mas achava que era problema na fiação. Naquela noite, eu estava deitada na sala, perto do sofá onde ela assistia novela. Devia ser umas 10 da noite. De repente, senti aquele cheiro. Não era cheiro de gente viva, não. Era tipo terra molhada, misturado com algo doce e podre. Levantei as orelhas. Meu pele eriçou todinho. Olhei pro corredor. E ela estava lá. Uma menina, pequenininha, uns 6 ou 7 anos, cabelo preto liso até os ombros, vestido branco sujo. Ela estava parada bem no meio do corredor, na parte mais escura, onde a luz da sala não chegava direito.
Mas o pior, trem, o pior era o rosto dela. Onde deveria ter olhos, tinha só 2 buracos fundos, tipo se alguém tivesse arrancado com colher, entende? E ela tava sorrindo, um sorriso largo, largo demais para um rosto de criança. Comecei a rosnar, baixinho primeiro, depois mais alto. Meu pelo eriçou tudinho. Mostrei os dentes. Dona Célia olhou para mim. Que foi, Belô? Que moda é essa, menina? Ela olhou pro corredor. Não viu nada. Claro que não viu. Mas a menina continuava lá. E aquele sorriso aumentou. Ela inclinou a cabeça pro lado, devagar, tipo um passarinho morto. Deu um passo para frente. Dei um latido rouco daqueles que saem do fundo da garganta. Dona Célia assustou. Belô, você tá doida, é? Mas eu não conseguia parar. Aquela coisa estava se aproximando. A cada passo dela, o cheiro ficava mais forte. E ela continuava sorrindo. Os braços balançavam moles do lado do corpo, tipo se não tivesse osso dentro. Então ela parou, bem na entrada da sala. A luz bateu no rosto dela e eu vi, dentro daqueles buracos vazios, tinha algo se mexendo, tipo vermes, tipo sombras vivas. Ela abriu a boca, não saiu som nenhum, mas eu ouvi na minha cabeça. Por que você rosna pra mim? Eu só quero brincar. Parti pra cima. Não pensei não. Meu instinto falou mais alto. Pulei, latindo, rosnando, mostrando que ali era meu território, que eu protegia minha dona. Sabe o que aconteceu? Passei através dela, tipo atravessar fumaça gelada. Bati no chão do corredor, me virei rapidinho. Ela tinha sumido, mas o cheiro continuava. E eu ouvi uma risada. Risada de criança ecoando nas paredes. Dona Célia acendeu a luz do corredor, veio correndo. Meu Deus do céu, Belu! Você bateu a cabeça, foi? Fiquei 3 dias sem comer direito. Não saía mais da sala. Ficava de olho naquele corredor. Toda noite ela voltava. Sempre no mesmo lugar. Sempre sorrindo. E a cada noite chegava um pouquinho mais perto. No 5º dia, Dona Célia me levou no veterinário. Disse que eu estava estranha. O veterinário não achou nada. Mas quando a gente voltou, uma vizinha, Dona Marlene, estava na porta. Célia, você sabia que nesse apartamento morava aquela família que perdeu a filha pequenininha? Dona Célia arregalou os olhos. Que história é essa, Marlene? Faz uns 15 anos, a menina caiu da janela do quarto. Dizem que ela estava brincando sozinha no corredor quando aconteceu. Ninguém viu nada. Uns falam que ela tinha problema na vista, que estava ficando cega. Naquela noite eu não rosnei quando ela apareceu. Só olhei. Ela estava mais perto que nunca. Dava para ver cada detalhe do vestido rasgado. Aquele sorriso ainda estava lá. Mas dessa vez eu vi uma lágrima. Uma lágrima preta escorrendo daquele buraco vazio onde tinha olho. Ela sussurrou na minha cabeça. Ninguém veio brincar comigo. Ninguém nunca vem. E sumiu. Nunca mais voltou. Dona Célia vendeu o apartamento 6 meses depois. Disse que tinha infiltração, que o lugar era ruim demais. Mas eu sei o motivo real. Ela não viu a menina, mas passou a sentir. Aquele cheiro, aquele frio. Hoje a gente mora numa casa com quintal, mas de vez em quando eu acordo e olho para o corredor do novo lugar e fico pensando, será que ela achou alguém para brincar? Essa foi a minha história, meu relato do que vivi naquele apartamento maldito de Belo Horizonte. E você que está me ouvindo agora, me conta aí nos comentários de que cidade você está assistindo esse vídeo. Tem algum lugar na sua casa que seu cachorro late sem motivo aparente? Deixa aqui embaixo, a gente lê todos os comentários. E se você gostou dessa história, fica aí que tem mais, muito mais. Pugs não são cães de guarda. A gente é pequenininho, tem a cara amassada, ronca pra caramba. Mas isso não quer dizer que a gente não sabe quando tem algo errado. E cara, eu sabia. Naquela casa nova, naquele corredor gelado, tinha algo muito errado. E quando eu rosnei pra ela, aquela criança sem olhos, ela não fugiu.
Ela adorou. Nome: Brutus. Sou um pug preto, 7 quilos de pura personalidade. Minha família era formada pelo Rodrigo e pela Amanda, um casal jovem que tinha se mudado para Curitiba por causa do trabalho. Compraram uma casa antiga no bairro Mercês. Casa bonita, barata demais pro tamanho. O corretor até comentou: "Tá barata porque o pessoal daqui é meio supersticioso, tchê." O Rodrigo riu, a Amanda também. Eu não. Desde que a gente entrou naquela casa, meu focinho não parava de cheirar o ar. Tinha algo errado ali. Algo velho. A casa tinha um corredor comprido que ligava a sala aos quartos, piso de taco antigo, aquele que range, paredes com papel de parede descascando. No meio do corredor tinha uma porta de vidro fosco que dava para o quintal dos fundos. Primeira noite, acordei às 3 da manhã com frio. Um frio que não fazia sentido, porque Curitiba estava num calor incomum para o inverno. Levantei da minha caminha, perto da cama do Rodrigo, e fui até a porta do quarto. O corredor estava iluminado. Luz fraca, azulada, que vinha de lugar nenhum. E ela estava lá. Menina pequena, cabelo curtinho, vestido branco com manchas escuras, descalça. E o rosto, meu Deus! Onde tinha que ter olhos, só tinha buraco. Buraco fundo, escuro, que parecia não ter fim. Ela estava olhando para mim, sem olhos, mas olhando. A gente sabe quando está sendo observado, né não? Rosnei. Meu rosnado de pug não assusta ninguém, mas eu tentei. Ela inclinou a cabeça e sorriu. Um sorriso torto, como se os músculos do rosto não funcionassem direito. Comecei a latir. Aquele latido agudo de pug que irrita todo mundo. Rodrigo acordou. "Brutus, que foi, bichinho?" Ele acendeu o abajur. Quando eu olhei de volta para o corredor, ela tinha sumido. Mas eu vi rastros molhados no chão. Pegadas pequenas, pegadas de criança, indo do corredor em direção ao quarto de hóspedes. Rodrigo não viu. Apagou a luz e voltou a dormir. Eu não. Fiquei acordado até amanhecer, olhando para o corredor. No dia seguinte, Amanda encontrou a porta do quarto de hóspedes aberta. Ela tinha certeza que tinha trancado. E tinha água no chão. Água suja, com cheiro de mofo. Durante uma semana, vi ela toda noite. Sempre no mesmo horário, sempre no mesmo lugar do corredor. E sempre sorrindo para mim. Na quinta noite, ela fez algo diferente. Apontou para o quarto de hóspedes e fez sinal para eu ir até lá. Tipo chamando. Aquele gesto que criança faz com a mão. Não fui. Óbvio que não fui. Mas Rodrigo foi. No sábado de manhã, ele resolveu arrumar aquele quarto, tirar os móveis velhos que vieram com a casa. E quando ele moveu o guarda-roupa antigo que estava encostado na parede, encontrou uma marca na parede, riscada, com giz de cera, desenho de criança, uma casinha, um sol e uma menina sem rosto. Rodrigo ficou pálido. "Amanda, vem ver isso." Ela veio, ficou em silêncio, então disse: "A gente precisa pesquisar a história dessa casa." Descobriram no dia seguinte. A vizinha idosa, Dona Yara, contou tudo. Fazia 30 anos. Uma família morava ali. Casal com uma filha de 5 anos. A menina tinha uma doença degenerativa que estava fazendo ela perder a visão, paulatinamente. Ela já estava quase cega quando aconteceu. Uma noite, durante um temporal forte, desses que Curitiba tem, a menina saiu do quarto. Dizem que ela estava sonâmbula. Foi para o corredor, abriu a porta de vidro fosco que dava para o quintal e escorregou na escada molhada. Quebrou o pescoço na queda. Os pais nunca se recuperaram. Venderam a casa e sumiram da cidade. Desde então, 5 famílias moraram ali. Nenhuma ficou mais de 2 anos. Todas reclamavam da mesma coisa. Passos no corredor, risadas de criança, água no chão. Rodrigo e Amanda se mudaram 3 meses depois. Não aguentaram. Eu também não estava aguentando mais ver aquela menina toda noite. Sempre sorrindo, sempre me chamando para o quarto. Na última noite, antes da mudança, ela apareceu de novo. Mas dessa vez, ela estava chorando. Aqueles buracos vazios escorriam algo preto, e ela sussurrou. Eu ouvi na minha cabeça: "Ninguém fica, ninguém brinca comigo. Eu só queria brincar."
Hoje moro num apartamento no centro, sem corredor escuro, sem portas velhas. Mas às vezes, de madrugada, eu acordo e eu sinto aquele cheiro de mofo, aquele frio, e eu sei que ela ainda está procurando alguém para ficar, para brincar, para nunca ir embora. Pastor alemão é treinado para ser corajoso, para proteger, para nunca recuar. Mas quando você se depara com algo que não segue as leis da natureza, quando você rosna para uma criança sem olhos e ela sorri de volta, toda essa coragem desaparece. E você percebe, tem coisas que nem treinamento, nem instinto podem preparar você. Kaiser. Esse é meu nome. Pastor alemão de 4 anos, pelagem preta e marrom, 42 quilos de músculos e lealdade. Meu dono era o Marcelo, capitão reformado do exército que veio morar em Manaus para trabalhar com segurança privada. A gente se mudou para uma casa grande na Ponta Alegre, casa antiga, colonial amazonense, com aquelas paredes grossas e um corredor comprido que separava os quartos da área social. O lugar tinha história. Você sentia o cheiro de madeira velha, a umidade grudada nas paredes. E aquele corredor era escuro demais, mesmo de dia, como se a luz tivesse medo de entrar. Marcelo era pragmático, não acreditava em assombração, essas coisas. Kaiser, isso é superstição de gente que não tem o que fazer, ele dizia. Mas eu via nos olhos dele, ele sentia o mesmo que eu, aquele peso no ar, aquele frio que não tinha razão de existir no calor absurdo de Manaus. Na primeira semana, fiquei de boa. Patrulhava o quintal, latia para bicho do mato, fazia minha ronda, mas nunca entrava naquele corredor de noite. Dormia sempre na sala, de costas para ele, não queria ver. Até que numa terça-feira, ouvi o barulho, um arrastar, tipo alguém arrastando os pés descalços no chão de madeira. Levantei a cabeça, minhas orelhas ficaram em pé, o pelo do meu pescoço eriçou. Olhei para o corredor, e ela estava lá, menina pequena, não mais que 6 anos, cabelo preto liso e longo, vestido branco encardido, magra, muito magra, costelas marcando, e o rosto, onde tinha que ter olhos, nada, só 2 buracos fundos, escuros, vazios, como se alguém tivesse arrancado os globos oculares e deixado as cavidades expostas. Mas ela sorria, um sorriso largo, largo demais. Os dentes eram pequenos, dentes de leite, brancos demais, brilhando no escuro. Rosnei, um rosnado grave que saiu do fundo do meu peito. O tipo de rosnado que faz qualquer pessoa recuar. Mostrei os dentes. Meu corpo inteiro ficou em posição de ataque. Sabe o que ela fez? Inclinou a cabeça, devagar, e o sorriso aumentou. Comecei a latir, alto. Aquele latido de pastor alemão que ecoa pela casa inteira. Marcelo acordou, acendeu a luz. Kaiser, que diabos, rapaz? Quando a luz acendeu, ela sumiu. Mas eu vi o rastro molhado no chão, pegadas pequenas, indo do corredor em direção ao quarto do fundo. O quarto que Marcelo tinha trancado porque estava cheio de entulho. Marcelo olhou para mim, depois para o corredor. Tá vendo coisa, Kaiser? Não estava vendo, estava sentindo. E aquele cheiro de rio podre, de coisa morta na água. Durante 3 dias, ela apareceu toda noite. Sempre no mesmo horário, sempre no mesmo lugar. E cada noite ficava mais tempo olhando para mim, sorrindo. No 4º dia, Marcelo começou a investigar. Perguntou para os vizinhos, ninguém sabia muito. Só que a casa era antiga, mais de 50 anos, e que tinha uma história triste. Foi o seu Raimundo, vizinho de 80 anos, quem contou a verdade. Essa casa era de uma família que veio de fora, lá pelos anos 70. Tinha uma menina pequena, bonitinha, mas a menina tinha problema. Tinha nascido com, anoftalmia, sem os olhos formados. Os médicos disseram que não tinha jeito. Marcelo arregalou os olhos. E o que aconteceu? A menina morreu afogada no igarapé atrás da casa. Tinha 6 anos. Dizem que ela fugiu de noite,
que estava sonâmbula, caiu na água. Quando acharam, já estava morta há horas. O corpo estava inchado, deformado. Marcelo ficou em silêncio. Eu sabia o que ele estava pensando, porque eu estava pensando mesmo. Aquele quarto trancado no fim do corredor tinha sido o quarto dela. Marcelo vendeu a casa 3 meses depois. Não aguentou mais. Não admitiu, mas eu sabia. Ele também tinha visto. Ele acordou uma noite e ela estava lá, na porta do quarto dele, parada, sorrindo, sem olhos. Hoje a gente mora num condomínio fechado, prédio novo, sem passado, mas eu ainda sonho com ela, com aquele sorriso, com aqueles buracos vazios me encarando. E eu sei que ela continua lá, naquela casa velha, naquele corredor escuro, esperando, sempre esperando, por alguém que fique. Tem coisas que a gente não esquece. O cheiro, o som, a visão. Eu não esqueço daquela criança, daquele corredor gelado na Serra Gaúcha. E, principalmente, não esqueço daquele sorriso. Porque quando uma criança sem olhos sorri para você, você entende que a morte não é o fim. É só o começo de algo muito pior. Me chamo Luna, pastor australiano, pelagem Merle azul, olhos um azul e outro marrom. Trabalha com terapia assistida com animais aqui em Gramado. Minha tutora, a Fernanda, é psicóloga e a gente visita escolas, hospitais. Eu sou treinada para acalmar as pessoas, para trazer conforto. Mas naquela casa antiga na Avenida Borges de Medeiros, eu não consegui trazer conforto para ninguém, nem para mim mesma. A gente tinha alugado a casa para a temporada de inverno. Casa linda, estilo europeu, toda de pedra. 3 quartos, lareira na sala e um corredor central comprido, com piso de madeira que rangia a cada passo. É charmoso, Fernanda dizia. É autêntico. Autêntico. Era isso que ela dizia. Chegamos numa sexta-feira à tarde. O inverno de Gramado é lindo, mas é gelado. Aquele frio úmido que gruda nos ossos. E a casa era ainda mais fria. Mesmo com a lareira acesa, aquele corredor central era congelante. Fernanda achou normal. É porque a casa é antiga, Luna. Essas casas de pedra são assim. Mas não era isso. Eu sabia que não era. Na primeira noite não consegui dormir. Fiquei deitada na sala de frente para a lareira, mas meus olhos ficavam voltando para o corredor. Tinha algo lá, algo me observando. 2 da manhã, ouvi o rangido. Aquele rangido específico da madeira sendo pressionada por um peso. Passos, lentos, arrastados, vindo do fundo do corredor. Levantei, minhas orelhas ficaram em pé. Olhei. Ela estava lá. Silhueta pequena, muito pequena, parada bem no meio do corredor, onde a luz da lareira não chegava mais. Vestido branco, comprido, antigo, cabelo ondulado caindo pelos ombros. E aquele rosto, Jesus Cristo, aquele rosto, onde tinha que ter olhos, só havia 2 buracos, fundos, escuros, como se alguém tivesse enfiado os dedos e arrancado tudo. E ao redor dos buracos, a pele ficava machucada, roxa, inchada. Mas ela sorria. Um sorriso doce, inocente, de criança feliz. Meu corpo congelou. Eu sou treinada para situações de estresse, para manter a calma. Mas aquilo não era natural. Não era possível. Tentei rosnar. Minha garganta não obedeceu. Só saiu um ganido, baixo, fino, patético. Ela inclinou a cabeça, devagar, como se estivesse estudando, como se estivesse curiosa. Cachorrinha bonita, ela sussurrou. A voz não veio da boca dela,
Veio de dentro da minha cabeça, como se tivesse sido plantada ali, ecoando. Ela deu um passo. Seus pés descalços não faziam barulho. A madeira não rangia. Impossível. Aquele piso rangia com qualquer movimento. Comecei a recuar. Minhas patas traseiras bateram na parede. Não tinha para onde ir. Ela continuou ouvindo. Cada passo era silencioso. Cada passo a trazia mais para dentro da luz. E quando a luz bateu no rosto dela, eu vi o que tinha dentro daqueles buracos. Sombras se movendo como vermes, como algo vivo. Finalmente consegui latir. Um latido agudo, desesperado. Fernanda acordou. Luna, que foi? Ela acendeu a luz do corredor. A menina sumiu. Como se nunca tivesse estado ali. Mas o cheiro continuava. Aquele cheiro de mofo, de flores murchas, de coisa morta. Fernanda veio até mim. Você tá tremendo? O que aconteceu, minha filha? Eu não conseguia parar. Meu corpo inteiro tremia. Ela me abraçou, me levou para o quarto. Mas eu sabia que aquilo não tinha acabado. No dia seguinte, Fernanda achou estranho. Marcas no chão do corredor. Marcas molhadas, como se alguém tivesse andado ali com os pés encharcados. Mas não tinha chovido e não tinha nenhum vazamento. Que esquisito, ela murmurou. Esquisito. Essa era a palavra que ela usava. Eu tinha outra. Assombrado. Durante a semana, a menina apareceu toda a noite, sempre às 2 da manhã, sempre no mesmo lugar, sempre sorrindo. E cada noite, ela chegava um pouco mais perto. Na 5ª noite, ela falou de novo. Por que você tem medo? Eu só quero fazer carinho. Você é tão bonita. A voz era doce, infantil, mas tinha algo errado nela. Algo que fazia o meu estômago revirar. Fernanda finalmente percebeu que algo estava errado. Não só comigo. A casa estava pesada. Ela acordava cansada, com dor de cabeça, sonhos ruins e sempre acordava às 2 da manhã, com frio, com a sensação de que tinha alguém olhando. Ela resolveu pesquisar. Conversou com a imobiliária, com os vizinhos, com o pessoal do Centro Histórico de Gramado. A verdade era terrível. Aquela casa tinha quase 100 anos. Nos anos 1930, morava ali uma família de imigrantes italianos. Eles tinham uma filha única, menina de 5 anos. Linda, diziam. Cabelo ondulado, sorriso doce. Mas a menina tinha nascido com uma deformidade rara, a noftalmia bilateral. Ela não tinha globos oculares, só as cavidades vazias. Naquela época, isso era visto como uma maldição, castigo divino. Os pais escondiam ela, não deixavam sair, não deixavam ninguém ver. Até que num inverno rigoroso, durante uma nevasca, a menina fugiu. Saiu de casa de madrugada. Dizem que ela estava procurando o cachorro da família, que tinha se perdido. Acharam ela no dia seguinte, congelada, morta, abraçada com o corpo do cachorro. Os dois tinham morrido de hipotermia, juntos, no quintal da casa. Fernanda não aguentou. A gente saiu da casa no mesmo dia. Ela cancelou o aluguel, perdeu a caução. Não ligou, porque na noite anterior ela tinha visto. Acordado e a menina estava lá, parada do lado da cama, olhando para baixo, sorrindo. Fernanda me contou que a menina tinha falado: vocês vão embora também? Todo mundo vai. Ninguém fica. Ninguém brinca comigo. Nem o cachorro. Ele também foi embora. Hoje a gente mora num apartamento no centro de Gramado. Pequeno, moderno, sem história. Mas eu ainda lembro. Lembro daquele corredor, daquele sorriso, daqueles buracos vazios me encarando. E às vezes, de madrugada, eu acordo e sinto aquele cheiro, aquele frio. E eu sei, ela ainda está lá,
naquela casa de pedra, naquele corredor gelado, esperando, sempre esperando, por alguém que fique, por um cachorro que não vá embora, que brinque com ela, para sempre. Essas foram as 5 histórias. 5 cachorros, 5 lugares, mas a mesma criança. Ou seriam crianças diferentes? Espíritos de crianças que morreram sem olhos? Ou algo pior, algo que apenas parece criança? A gente nunca vai saber, mas uma coisa é certa. Quando seu cachorro rosnar pro nada, quando ele recusar entrar num cômodo, quando ele latir para um corredor vazio, acredite nele. Porque eles vêm, eles sabem. E o que eles veem, você não quer ver. Esse foi Latidos do Além. Deixe seu comentário, deixe seu like. E se você tiver uma história do seu cachorro, conta pra gente. A gente lê todos. E lembra, nunca, nunca ignore os avisos de quem te protege. Até o próximo relato. Se você tiver coragem.